Boa noite. Tudo bem, pessoal? A paz, eu também. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí comigo em Daniel no capítulo 10. Daniel 10, boa noite. Daniel no capítulo 10. Boa noite, Nanda. Tudo bem? Então vamos lá. Ó. Daniel no capítulo 10. Acharem? Boa noite a todos que estão entrando aí. A paz. Abra sua Bíblia aí em Daniel no capítulo 10. Eu vou ler o capítulo inteiro. São uns 20, 21 versículos só. Diz assim, ó. Daniel no capítulo 10. Vão compartilhando aí. Boa noite a todos. Estão entrando aí. Sueli, Fernanda, Roselândia. Diz assim, ó. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completos. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. Daniel no capítulo 10, estou lendo o versículo 4 agora. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hiddekel. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e pés como cor de bronze assalaçado, e a voz de suas palavras como uma voz de multidão. Era um anjo, né, irmãos? Versículo 7, Daniel 10, versículo 7. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram, se escondendo. Versículo 8. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Agora, Daniel 10, versículo 9. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou, e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo, esta palavra eu estava tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e se humilhar perante o seu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das suas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Versículo 14. Agora vim para te fazer entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei-me o rosto e emudeci. E eis que como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios, então abri a minha boca e falei.
e disse àquele que estava diante de mim: Senhor Deus, por causa da visão, sobre mim vieram dores, e não me ficou força alguma. Versículo 17. Como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E tocou, e uma como semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou. E disse: Não temas, ó e muito desejado, paz seja contigo, anima-te. Sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: Fala, meu Senhor, porque me confortaste. E disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito na Escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Amém, irmãos? Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz. Irmãos, eu estou aqui hoje, eu li esse capítulo 10 de Daniel, e eu queria que vocês prestassem atenção, porque, na verdade, eu ia ministrar uma palavra que englobava esse Daniel no capítulo 10, mas começou a vir tanta coisa que eu não consegui, aí eu vou pregar só sobre ele hoje. E eu quero pregar em cima de uma profecia básica da Ana Mendes, né, desse ano. Vocês perceberam que eu estou trazendo coisas das palavras proféticas desse ano, né? Teve Páscoa, teve várias coisas, né? Mas eu sempre gosto de ir pregando sempre que possível, né? E então eu quero ler um trecho do que ela ministrou, que é uma profetisa que eu já sigo há alguns anos, a gente, né, amor? Uhum. E prestem atenção. Primeiro, eu pus o título da seguinte maneira: Como fazer o plano de Deus avançar em sua vida? Você quer que o plano de Deus avance na sua vida? Amém? Então fique até o final, irmãos. Eu vou falar bastante coisa hoje, vou tentar ser rápido, mas tem muita informação importante que às vezes as pessoas passam e param no meio do caminho por falta de entendimento. Ela disse assim, 2021 é um ano que será marcado por jejum com vitórias. Assim como no caso de Daniel, provocando uma guerra nos céus durante o seu jejum 21 dias. Por isso que eu trouxe para ler essa palavra aqui. Da mesma forma, as camadas da escuridão e seus príncipes, que impediam os planos de Deus de avançar, estão sendo removidos para que os anjos de Deus se manifestem. Isso fará com que muitas palavras de verdadeiros profetas tenham a ver com os anjos. Deus está abrindo a biblioteca do céu e seus livros eternos, que são lidos pelos sábios, falados e escritos sobre eles. Irmão, eu quero frisar aqui esta frase. Da mesma forma, as camadas de escuridão e seus príncipes, que impediam os planos de Deus de avançar, o inimigo que impedia o plano de Deus de avançar nas nossas vidas, né? Estão sendo removidos para que os anjos de Deus se manifestem a nosso favor. Amém? Você crê nisso? Irmãos, é sobre isso que eu quero comentar hoje, sobre esse capítulo 10, que é justamente o texto que ela fez menção nessa profecia. E assim, ele fala muita coisa. Por isso que eu estou te falando, fica até o final, você vai entender bastante coisa hoje. Principalmente você que tem dons proféticos, você que é profeta, você vai enxergar como que um profeta vive, né? Então, o primeiro versículo, eu não vou ler mais nenhum texto, só vou ler esse aqui hoje. O primeiro texto, o primeiro versículo de Daniel no capítulo 10, ele fala assim: No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, um narrador falando, né? Cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele, né, Daniel, entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Então isso aqui é um resumo que o narrador está colocando sobre
esse capítulo? Que Daniel ele teve uma revelação, certo? Uma visão, né? Ele coloca aqui. O entendimento da visão. Ele teve uma visão e aí ele foi buscar o entendimento desta visão. E como que ele buscou? Ele buscou através de um jejum, ele buscou se consagrar. Esse é o meu entendimento. Então ele teve uma visão e ele buscou um jejum de 21 dias para entender o que se tratava aquela visão, né? Então, isso aqui é interessante porque ele queria entender e se ele alcançasse o entendimento, é isso que fluiu na vida dele, né? Porque o jejum tinha um propósito de entender os planos de Deus e o negócio caminhar. E a gente vai ver no final que isso de fato aconteceu. Mas o que eu quero dizer? Todo mundo, irmãos, Deus fala com todo mundo, certo? E muitas vezes Deus dá sonhos, dá visões para nós que a gente às vezes não compreende, não é verdade? E eu tirei essa como mais uma lição para mim, de tantos sonhos e visões, principalmente sonhos que eu tive, e às vezes não ter um entendimento por completo. Eu creio que isso já é um indicativo, né? Fazer um jejum de 21 dias em prol do entendimento, da plenitude. Porque muitas vezes as pessoas, elas buscam a Deus, Deus fala com elas, elas não entendem e deixam de lado, né? E a gente tem que começar a compreender como Deus funciona. Por isso que aqui dá para ver que Daniel ele se consagrou. Ele teve uma consagração especial. E a gente precisa entender o que acontece quando a gente começa a se consagrar, para que a gente possa avançar nos planos de Deus na nossa vida, para que a gente não pare no meio do caminho, né? Porque muitos param no meio do caminho. Então, ele ficou aqui, versículo 3 fala que ele fez um jejum, né? De 3 semanas, ele não comi manjar, não comi carne, não tomei vinho, não me ungi com óleo, enfim. Jejum. Jejum é quebrantamento, é você abrir mão de coisas no seu físico em prol de você ter respostas espirituais. E aqui você vê que ele não faz um jejum para que ele quer um carro novo, modo de dizer, né? Ele faz um jejum para entender o que Deus quer para a vida dele, com tudo o que aconteceu, da visão que ele teve. O propósito principal do jejum é sempre reino. É a nossa transformação e o reino. O presidente, mês passado, falou para nós fazermos jejum. Em prol do quê? Do reino, do Brasil, certo? Não foi para ele, né, buscar uma coisa pessoal. Eu já preguei inúmeras vezes esse texto, principalmente Daniel 10:12. Mas eu nunca parei para olhar ele no detalhe, né, para pregar em cima desse capítulo. E tem muita coisa, irmão. Muita coisa que eu acho que é importante a gente aprender para que a gente não pare no meio do processo de alcançar aquilo que é o plano de Deus para a nossa vida. Então vou separar em 4 partes. Eu vou falar a primeira parte, a luta para as coisas de Deus chegarem até você, que muitas vezes você não enxerga, né? Segundo ponto, a luta que o inimigo faz, a circunstância faz para você desistir no meio do caminho, certo? E esse eu acho que é onde a grande maioria para. O terceiro é para você realmente ver Deus agindo ao seu favor, no meio da sua consagração. E isso é gostoso de ver, né? Quanto Deus tem cuidado de nós. E a quarta é a revelação, o plano de Deus avançando na sua vida. Você vai ver como as coisas se desenrolaram na vida de Daniel. E eu creio que na nossa vida pode se desenrolar da mesma maneira. Amém? Se aconteceu com Daniel, pode acontecer com a gente. Mas que a gente tome as mesmas atitudes de Daniel, né? E é sobre isso que eu quero falar agora com vocês. Então, primeiro, abra aí, ó, no versículo 13 aqui, ó. Vamos ler o versículo 13 todo mundo juntos aqui, ó. Diz assim, ó, acompanha aí comigo. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Irmãos, a gente tem que entender que existe uma batalha espiritual
que tudo acontece primeiro no espiritual, Daniel 10, versículo 13. Tudo acontece no espiritual para que se desenrole no mundo físico, certo? Por isso que no Pai Nosso a gente fala, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, assim, aquilo que acontece no céu, que realmente possa a gente viver as coisas. A batalha espiritual, as pessoas, elas não enxergam, certo? E mais do que não enxergam, elas negligenciam isso. E é por isso que muitas não alcançam o plano de Deus na vida delas. Porque elas não se consagram, elas não se buscam para fazer cumprir aquilo que o Senhor falou para ela. Então, por exemplo, Deus deu um sonho para Daniel, deu uma visão, enfim. Ele se consagrou em prol daquilo, de fazer aquilo, para ele entender e viver aquilo. E quantas vezes a gente não fala, não recebe um sonho, uma palavra, né? Alguma coisa. E quantas vezes a gente se consagra de fato para entender e viver aquele negócio. Certo? Então isso, irmão, é para você entender que, o que eu quero dizer? Grava isso aqui, ó. As coisas não vêm de mão beijada. Certo? O que vem de mão beijada para você é salvação em Cristo Jesus. Se você crê nele, você realmente está salvo através da sua fé. Mas para você viver os planos, a grandiosidade, existe uma barreira espiritual para que não venha do céu sobre a terra. Para que aquilo que acontece no céu não venha, seja bloqueado e não alcance você aqui na terra. E aqui o anjo estava falando justamente para Daniel isso, falando, olha, o príncipe da Pérsia estava me resistindo para eu vir até você. As batalhas espirituais, elas acontecem para não deixar as promessas de Deus virem sobre a nossa vida, certo? E a gente tem que compreender isso. Então, irmão, por isso que lá em Efésios 6 fala do capacete da salvação, couraça da justiça, de toda a armadura espiritual. Isso existe, irmãos. Se você não gosta, se você não quer se envolver, você já está envolvido, certo? Se você está contente com a sua vida, amém. Mas se você quer viver todas as promessas que Deus tem reservado para a sua vida, você precisa entender que nós precisamos caminhar com Deus e nos consagrar com Deus, a Deus, para viver a plenitude. Para a gente conquistar as promessas é batalha, certo? Josué, santificai-vos e amanhã farei maravilha no meio de vós. Você quer ver a maravilha? Você tem que se santificar, certo? É assim, senão eles nunca teriam entrado na terra prometida. Senão aquela terra de Israel nunca ia ter sido de Israel. Então a gente tem que entender que Deus ele está nos levando a entender a profundidade do negócio. Eu estou falando isso porque muitos falaram, eu não gosto de me envolver com batalha espiritual, porque eu não gosto de... Irmão, não é se envolver, você não vai querer ficar expulsando o demônio, eu não estou falando nada disso. Mas estou falando que existe um bloqueio espiritual para que as promessas de Deus venham sobre a sua vida. Né? Então que você entenda isso. E que para você vencer isso, é o que a gente vai falar aqui. E necessário de consagração e jejum, para que aquilo que Deus te mostrou, te falou, se cumpra na sua vida. Essa é uma das principais mensagens de hoje. Aquilo que Deus trouxe para você de palavra, de profecia, de visão, de sonho, e você ainda não entendeu direito, você ainda não viveu, se consagre para você entender tudo ao seu tempo, né? Como as coisas têm que se desenrolar. Amém? Então, primeira parte, existe uma batalha espiritual do céu para não chegar até você. Tá claro? Esse versículo deixa isso muito claro. A segunda parte, existe uma luta espiritual, opressão, para você desistir do seu objetivo. Ou seja, existe uma luta espiritual para fazer você desistir das suas promessas. Certo? Quando você está se consagrando. E aqui eu acho que é onde o inimigo ganha terreno, vamos dizer. Porque ele coloca
a batalha espiritual, para que a gente não chegue no final, ela às vezes é muito forte, as pessoas não entendem isso. E eu quero comentar disso daqui. Para te incentivar a você ficar firme, a você ficar forte, a você realmente ter a compreensão plena de todas as coisas, para você não ceder e não parar no meio do caminho e não retroceder. E aí eu vou falar aqui algumas coisas espirituais, e você que tem esses dons, você que é profeta, você vai me falar se não é verdade ou não. Veja como os profetas passam, e às vezes as pessoas não entendem, aqueles que são profetas e têm dons proféticos, e acham que mas ele qualquer coisa já fica aí jogado, já está cansado, já está não sei o quê. Presta atenção no que eu vou falar agora. Os tipos de opressões nas batalhas espirituais que a gente vive, para que se você realmente perceber que você está vivendo isso, você não abre mão, mas você saber que isso faz parte do processo, entendeu? Mas que é para você perseverar até o fim. Amém? Olha quanta coisa, irmãos. Eu pus aqui, o seu corpo sente as experiências espirituais. Sente ou não sente? Eu vou dar alguns exemplos de... Olha a quantidade de vezes que Daniel fala. Vamos lá. Veja se isso não acontece. Eu vou começar a partir do versículo 8. No versículo 8 ele fala assim. No final. Não tive força alguma. Ficou sem força. No meio da batalha espiritual. Ficou cansado. Ele fala ainda, transformou-se em mim a minha formosura em desmaio. Querendo desmaiar. Querendo desmaiar de cansaço, sem força. Acontece ou não acontece? Fala. Verbaliza. Sim, com certeza. Essas coisas acontecem, irmão. Quando você está numa batalha espiritual, vem um cansaço enorme. Não vem? Vem. Você quer, às vezes, desmaiar de cansaço. Às vezes você não chega, não tem força do negócio. Você sente o espiritual, a batalha no mundo espiritual. Tem pessoas que não sentem, mas profeta sente. Tá aqui, certo? Pessoas que têm esse lado profético sentem. Que mais? Versículo 9. Final dele. Eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. Querendo adormecer. Com sono. Desmaio. Sono. Sem força. Todo dia, Irmãos, olha quanta coisa. Olha como a gente sente a batalha espiritual acontecendo. Fala mais. Versículo 11. Final. O anjo estava falando com ele, e falando ele comigo, o anjo, esta palavra, eu estava tremendo. Às vezes a pessoa fica tremendo, irmão, na batalha espiritual, na presença de Deus, naquilo que é o espiritual, o negócio toma conta dela. Eu lembro, talvez a mais impactante, você lembra, né, amor, aquele dia lá na igreja, né? Que o Everton e o Levi me seguraram. Eu tremi, irmão, eu não conseguia ficar de pé, me seguraram. Você sente isso? A gente tem que entender que essas coisas, irmãos, não é uma coisa da nossa cabeça. Isso acontece. Versículo 15. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o rosto e emudeci. Não conseguiu nem falar, ficou mudo. Eu lembro que numa das maiores batalhas que eu tive na minha vida, mas não era um anjo de Deus mesmo, era uma luta, eu não conseguia falar. Eu sentia, sabe quando você quer falar, o inimigo não saía a palavra da minha boca. Isso acontece. Você tem que entender que essas coisas, elas acontecem, irmãos. Né? Versículo 16, ele fala de novo. Ele fala no final, não me ficou força alguma, sem força.
sem força. No versículo 16 ele ainda fala assim, ó, Senhor Deus meu, por causa da visão, olha isso aqui, ó, presta atenção, por causa da visão, sobre me vieram dores e não me restou força alguma. Veio dores, a dor, ele enxergar, a visão aberta, trouxe dor para ele. E eu fui ver o que significava essa dor, sabe o que fala? É dor de parto. Dor mesmo. E ele não teve força. Olha quantos exemplos, irmãos. Vocês estão vendo? No versículo 17, ele fala de novo. Não me restou força em mim. De novo. Nossa, ele falando, dói no corpo. O versículo 17, ele falou, não ficou fôlego em mim, ficou sem ar. É ou não é? E o último, né, assim, esse foi o último. Olha quanta coisa acontece em lutas, em opressões do inimigo, em batalhas, em revelações, em visões. Por isso, irmão, que as pessoas não entendem. E eu demorei para entender isso. Um tempo, coitado. Quem sofreu foi a minha esposa, para variar. Porque às vezes a gente fazia as reuniões de intercessão, irmão, e ela vê as coisas, tem a visão, né? Acontecia isso. E chegava em casa, eu falava, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer. E ela acabada, muitas vezes. Eu achava que era que né, faltava orar mais, ter fé, sabe? Que o inimigo que me massacrava porque eu era fraca. As pessoas têm que entender a sensibilidade. Tudo, irmãos, presta atenção nisso aqui, ó. Tudo que tiver plano de Deus e você orar e se consagrar, o inimigo vai querer te bloquear de todas as maneiras possíveis e imaginárias. Os que profeta sente, né? Nesses últimos um mês aí, a gente fez 2 reuniões aqui, né? Daniela ficou derrubada nos outros 2 dias, nos outros 2 domingos. Ficou ou não ficou? Fala, amor, não te escuta. Eu até ia te falar disso mesmo, que eu falei, meu Deus, acho que não é para fazer mais a reunião. Você entendeu que o ponto não é o não fazer mais, é que você sente, né? Principalmente na primeira que a gente fez. Eu sei. Mas vocês estão entendendo, irmãos? Isso aqui é só o primeiro ponto. Eu vou ter que falar um pouco mais rápido. Mas assim, o que eu estou querendo trazer é visibilidade para que as pessoas, para que nem como a Dani falou aí, a pessoa não pensa que ela não ora muito, né? Que ela não está em santidade, que ela não está isso. Não, irmão, quanto mais sensível, mais dons proféticos, mais profeta a pessoa é, ela vai sentir um baque absurdo, absurdo, absurdo e absurdo. E as pessoas ao redor têm que entender isso para ajudar. Amém? As pessoas ao redor têm que entender e cuidar do profeta, cuidar do profético, para que realmente a gente compreenda que não é corpo mole, não é nada, a pessoa sente mais. Por isso que quando a pessoa ora, começa a jejuar, ela sente mais o espiritual, certo? E ela sente mais fraca, isso, porque são opressões, o inimigo ele não quer que você continue. Vocês estão entendendo? Amém? A Lucília está falando aqui, ó, passando por isso, dor, fraqueza, coloração acelerada, sinto que é opressão. Pode ter certeza que aquilo que você está fazendo, às vezes, Lucília, pode ser que vai de encontro com o plano de Deus, o inimigo quer bloquear, quer trazer essas opressões, né, amor? Com certeza. É assim que funciona, irmão. É isso que eu quero que vocês entendam. Esse foi só o primeiro ponto, eu tenho vários para falar, irmão, eu tenho que continuar aqui, ó. Segunda coisa, que é para você entender. Ele fala por 2 vezes no versículo 12, ó. Ele fala no começo do 12, então me disse, não temas. E ali também no versículo 19 ele disse, não temas. O que Deus está falando o que o anjo está falando para Daniel? Não temas, certo? Porque quando as pessoas começam a passar por situações assim, o que elas ficam? Com medo, querendo desistir. E aí Deus está te falando, irmãos, não temas. Não temas. Entendeu? Não tema, Lucília, não temas, Sueli, não temas.
Porque se isso é um propósito de Deus para a sua vida, não temas. Certo? É uma palavra de incentivo. Por isso que o salmista Davi fala lá no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, olha aí, você já viu? Vale da sombra da morte. Olha que lugar bonito, né? Não temerei mal algum. Por quê? Porque o teu bordão e o teu cajado me consolam. O que significa? O Senhor está comigo. Amém? Então entenda a opressão. Entenda, ela quer mexer no seu corpo físico, ela quer mexer na sua mente para você ficar com medo. Ela quer te tirar a tua paz. Versículo 19. Ele falou assim, ó, olha o que o anjo disse. Não temas, ó homem muito desejado, paz seja contigo. Shalom, essa é a palavra shalom. Shalom, fique em paz. Shalom lak, que é a expressão, né? Paz seja contigo. O que o Senhor está falando, às vezes, no meio da nossa luta, da nossa batalha espiritual, para alcançar, para a gente avançar naquilo que é o plano de Deus na sua vida. Paz seja contigo. Não temas, continua. Olha quanta palavra de incentivo. Olha quanta coisa acontece. É ou não é? Continuando. Versículo 9, ele diz assim, na segunda metade, vou ler o versículo inteiro. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o rosto em terra. O que ele está falando? Ele caiu com o rosto em terra, ele se prostrou, ele adorou ao Senhor. No versículo 15 ele fala a mesma coisa. Abaixei o meu rosto. Você vê, ó, tudo falando 2, 3 vezes nesse contexto. Enfatizando, mostrando. Então, não é para você temer, é para você ter paz. E, se joga no chão, se prostra diante do Senhor, adora o Senhor, invoca a presença dEle. Amém? Vocês estão entendendo aí? Isso aqui, ó, é um texto que fala de lutas para você avançar no plano de Deus na sua vida. E eu estou te dando tudo que às vezes você já tenha passado e às vezes tenha desistido no meio. É ou não é? Então, estou te mostrando que o profeta passou, a gente passa e você vai passar também. Amém? Mas fique firme, né? Ele fala, continua falando aqui, ó, no versículo 11, presta atenção nisso aqui, ó. E me disse Daniel, homem muito desejado, esteja atento às palavras que eu vou te dizer. Irmão, grifa isso. Esteja atento às palavras que Deus vai te dizer, irmão. Irmão, as palavras que Deus te fala, você tem que grifar e colocar em letras garrafais na geladeira, em algum lugar que você olha pelo menos uma vez por semana. Para você não se esquecer, para você se lembrar. Porque senão as pessoas esquecem. Esquece ou não esquece? E aí você fica orando pela coisa mais uma vez, 3, 5 anos, Deus fala assim, mas meu filho, eu já te respondi isso lá atrás. É ou não é? Não é verdade? Pega aquela folha sulfite ali, Gi. Tá num papel ali. Tá num plástico. Você tem que se atentar para as palavras que Deus te fala. Deve estar debaixo do caderno. Isso é extremamente importante, irmãos. Isso é extremamente importante para você compreender as coisas. Obrigado. As coisas e você não se perder no meio. Olha aqui, ó. Isso aqui, irmão, pelo menos minha regularidade, o default, o padrão é uma vez por semana orar essas coisas. E tem coisas aqui, ó, de 2020, 2019, 2018. Tem coisas de décadas. Spassone um dia, isso deve ter sido há uns 13 anos atrás, irmão. Falou, a sua casa vai ser reconhecida como uma casa de cura. Amém? E hoje, irmão, se você for olhar, que eu e a Daniela mais atua é levando de uma certa forma cura para as pessoas. É ou não é? Mas eu fiquei atento às palavras de Deus, eu anotei.
Eu sei que Deus falou, então não preciso mais ficar com dúvida, certo? Eu não vou esquecer. Eu sei. Nós temos que ter atenção às coisas que Deus nos fala. Irmão, eu vou falar para você, ó, eu nem conheço aqui, ó, a grande maioria, mas vou falar uma coisa para você. Pode ser que pelo menos uns 80, 70, 80% do que você tem pedido para Deus, orando, há pelo menos mais de 3 anos, Deus já te deu a resposta. Você que não atentou. É ou não é? Porque Deus ele responde, mas a gente não se atenta. Por isso que o anjo virou e falou assim, Daniel, atenta nas palavras que eu vou te falar. Olha que interessante, né? Não precisava disso, né? Era um anjo falando com ele. Mas ele está mostrando o quê? Fica atento. Presta atenção. Então, olha, em nome de Jesus, o Senhor vai lembrar vocês de coisas que ele já falou. E você vai se lembrar disso. Você vai anotar e você vai realmente buscar a direção nesse sentido. E se você tiver que fazer um jejum em cima disso, você vai fazer. Porque é isso que o Senhor está colocando no meu coração agora. Coisas que eu já falei, o Senhor vai trazer a existência na sua mente agora, nesse culto. E depois dele, em nome de Jesus. E você vai anotar e vai se posicionar em cima dele. Você não vai ignorar as palavras que o Senhor teu Deus te disse já no passado. Amém? Então esteja atento às palavras. Esteja atento. E foi nesse contexto aqui, ó, no versículo 11, que ele falou, ó, Daniel, homem muito desejado, esteja atento às palavras que eu estou te falando. Que eu vou te dizer, e levanta os teus pés, porque eu te sou enviado. E falando, presta atenção nisso aqui, ó. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Quando a presença de Deus muitas vezes fala com a gente, irmão, a gente treme, a gente arrepia, certo? Lá em Lucas 24, os discípulos de Emaús, Jesus falando, o cara fala, meu, quando ele não estava falando com você, o teu coração não acelerava, certo? Depois as pessoas falam, tem gente que fala, outro arrepio, é Deus, e que fica falando disso. Irmão, é a Bíblia que fala, não sou eu, certo? Se Deus está falando comigo, meu coração fica mais forte. Se eu fico tremendo, se outro arrepia. Se você não acredita, irmão, fique em paz. Mas que na Bíblia ela fala disso, ela fala, certo? O anjo falando comigo, eu fiquei tremendo, certo? Jesus falando comigo, meu coração batendo mais forte. Irmão, acredita quem quiser. Então aquilo que Deus falar com você, irmão, você tem que anotar e você tem que meditar muito em cima disso. Porque isso pode ser resposta para a sua vida inteira. É ou não é? E tem gente que fica perguntando a mesma coisa a vida inteira. Desculpa, irmão. Deus já falou, ó, você que não entendeu. Procura o seu pastor, procura alguém, vai pedir ajuda, porque Deus já falou, você pode ter certeza. Não, pastor, estou orando há 5, 10 anos por isso. Irmão, Deus já falou alguma coisa. Nem que o que ele falou é, ó, estou te falando isso agora, mas não é para agora, é para daqui a alguns anos, certo? Mas ele já falou. E o último ponto, não, antes disso, ó, falei com a Dani esses dias, falei, ó, a estratégia do inimigo é sempre a mesma, ele quer te distrair daquilo que é o plano de Deus para sua vida, certo? Quer te distrair. Então tome cuidado. Uma das coisas que eu mais oro hoje é para que a igreja ela tenha foco e ela entenda a Deus e não seja roubada nas distrações que nós, como cultura brasileira, é extremamente distraído em tudo. Vimos hoje, né? Amém? Ó, arrepia, chora, é isso aí, treme, é isso aí, irmão. E um último ponto aqui, ó, de como a opressão, para você não entender, para você desistir. No versículo 18, 19 e 21, diz assim, ó. O 18 fala assim, ó. E a semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou. Irmão, isso aqui não é confortou.
Essa palavra aqui correta é força. Não é que Deus... No seu tá força? Tá vendo? A minha tradução tá errada. Eu me senti forte. Me senti forte. Aqui essa palavra é força. No versículo 19, não temas, homem muito desejado, paz seja contigo. Anima-te, anima-te. Não é anima-te, é força. Se esforce, tenha força. Falando ele comigo, me esforcei, força de novo. E disse, fala meu Senhor, por que me confortaste? Não é conforto, é força. Todas essas palavras são força. Então o que o Senhor está te mostrando quando o inimigo quiser vir para te pressionar, para você desencanar, para você parar? O Senhor fala assim, toca em você e fala o quê? Força. Seja forte. Seja firme. É isso que o Senhor está querendo dizer para você. Então olha quantas coisas, irmãos, que o inimigo ele vem para trazer para essas opressões para a gente querer fazer a gente desistir. E o Senhor ele fala para a gente, vou repetir rapidamente. Ele fala, você vai sentir força, você vai sentir o seu corpo abalado, mas continue. Você vai ficar com medo, mas não temas, continue. Você não vai ficar em paz, mas continue. Você, às vezes, se prostre diante de mim. Esteja atento nas coisas que eu vou te falar. Seja forte, vigoroso, firme. Olha quantas coisas, irmãos, não é? Em um texto. Olha a riqueza de detalhes nesse texto. Amém? Compartilha isso, irmão. As pessoas têm que entender o mundo espiritual. E se elas querem fazer o plano de Deus avançar na vida delas, elas têm que entender tudo isso. Senão elas não vão viver. Não é? Terceiro ponto. Deus agindo ao seu favor no processo. Primeira coisa. Versículo 10, 16 e 18, eu vou ler aqui. Presta atenção. Versículo 10. E eis que uma mão me tocou e me fez mover sobre os meus joelhos e as minhas palmas da minha mão. Sabe o que o Senhor vai fazer na sua vida? Ele vai te tocar para fazer você andar no meio das lutas. Você prestou atenção? Eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. É quando a gente está acabado, irmão, certo? E o Senhor te toca e fala assim, acorda, vai, levanta, vai, continua, Daniela. Não é interessante isso? O Senhor te tocando para que você dê continuidade e você não pare no meio. Lembra lá 1 Reis 19? Quando Elias entrou em depressão e passou por aquele tempo, tocou um anjo e falou, vai, levanta e come agora porque a tua caminhada é longa. Certo? É isso que ele está falando com o profeta aqui. Vai, você está aí ajoelhado, você está com a mão meio assim, mas levanta, vamos, levanta. Te tocou, acorda, levanta, vai. Esse é o primeiro. Versículo 16. E eis que com uma semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. E então abri a minha boca e falei, tal. Vai, tocou o lábio. Vai, fala aí. Se mexe, né? O que você tem para falar, Daniel? Fala. Abra a tua boca. Se movimenta. O Senhor te tocando para você falar. O Senhor te tocando para você andar. Versículo 18. E com uma semelhança de um homem me tocou outra vez e me deu força. Eu estou cansado. Vai, estou te tocando. Tem força, levanta. Vocês estão entendendo? Isso aqui é muito sério, cara. Irmãos, eu não sei se vocês estão entendendo, mas isso aqui é muito sério. Isso aqui mostra como muitos ficam diante de uma vida espiritual, cansados, acabados, jogados, né? E o Senhor está falando assim, vai, Giovana, levanta. Daniela, levanta. Rodrigo, levanta. Vai, fala o que você tem que falar, se mexe. Corra atrás, né? Se posicione. Estou te dando força. Irmãos, o Senhor ele quer te dar força. Ele quer que você firme os seus pés, é o que fala aqui no versículo 11. Esteja atento às palavras que eu vou te dizer.
Levanta-te sobre os seus pés. Levanta! Se ele está falando isso para Daniel, irmão, é porque muitos de nós ficam jogados numa cama, ficam jogados no sofá, certo? É porque muitos de nós querem ficar esperando as coisas cair do céu. E Deus está falando assim, levanta, firma os seus pés. Eu vou te tocar para você falar, eu vou te tocar para te dar força. Olha que tremendo. Irmão, e às vezes a gente acha que Deus não está falando com a gente, não está agindo na nossa vida. Ele está falando, se levanta, se mexe, eu te dou força. Meu Deus do céu, eu não sei se eu estou conseguindo passar a intensidade do que eu entendi disso tudo. Deus vai te tocando, irmão. Deus vai, aqui 3 vezes tocando em Daniel. Acorda, Daniel, vai, força, eu sou contigo. É lindo de escutar isso, não é? Segunda coisa, que eu já acabei me adiantando, no versículo 18, ele te fortalece. Então, irmão, pensa que nas suas maiores lutas, quando você não aguenta nem levantar, sabe quando você está acabado, você não consegue nem levantar, mas às vezes você não consegue dormir, de preocupação com alguma coisa. É Deus te falando assim, você não vai dormir, eu estou te tocando. Você vai levantar e vai correr atrás disso. Eu vou te dar força. É assim que funciona. Se você pede intimidade com Deus, irmão, você acha que Ele vai te deixar na tua zona de conforto? Ele vai te dar experiência. É ou não é? E experiência é assim. Como Paulo falou, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Paulo lá, 2 Coríntios 12, todo mundo entendendo, né? A grande maioria dos teólogos que ele tinha problema de visão, ele reclamando desse espinho na carne, fala assim, Paulo, para de reclamar, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você vai ficar dando atenção para esse espinho ou você vai levantar e se mexer porque a minha graça te basta? Foi esse o tom que Deus falou com Paulo, né? E ele levantou, e aí, né? Eu me glorio nas minhas fraquezas, nas minhas dificuldades, e aí já começou a agradecer e louvar a Deus. Então, irmãos, a gente tem que entender isso. Eu acordei com muita sonolência, senti literalmente o Senhor me levantando. Amém, Ana Maria. Assim, Deus levanta. Deus quer te levantar, irmão. Deus quer te levantar, você que está escutando. Deus quer te levantar para você realmente ter força. E você se sentir impulsionado para viver os planos de Deus na sua vida. Compartilha isso para aquele crente que está acabado, está jogado em cima do sofá, está desiludido da vida. Isso aqui é uma palavra de ânimo para Deus te mostrar. Eu sou contigo. Amém? E a última parte que eu quero falar, irmãos, desculpa aí, vou pegar para acabar aqui em 1 hora. É a revelação, o plano de Deus. Para você ver como quando você se consagra, o plano de Deus ele se cumpre na sua vida. Pontos que a gente tem que entender. Isso aqui é importantíssimo. Olha, eu vou ler aqui, ó. Leia comigo aqui, ó, versículo 14. Perdão, versículo 7. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram se escondendo. Anota isso aqui, ó. Anota isso aqui porque eu já vi muita gente perder bênção porque não entendeu o que eu vou falar agora. Daniel estava com algumas pessoas. Daniel teve a visão. As pessoas ao redor não. E as pessoas ao redor fugiram de medo. Certo? O Senhor falou, ó. Vou ler como eu escrevi aqui, ó. Deus não mostra para todos aquilo que Ele quer mostrar para você. Certo? Então tem coisas que Deus vai mostrar para você. Fala assim, isso aqui é para você. O que acontece com muitos? Aí ele fala, pô, eu tive essa visão, Deus mostrou isso para mim. Ah, para! Você vai pensar, você vai acreditar no negócio dele. Isso aí não é para você não, certo? Isso aí é muito grande. Isso aí não é, ó, não é bem por aí. Que nem José. Que nem José. Aí você faz o quê?
esfria e perdeu a bênção. E o Senhor falou muito claro, tem coisas que eu tenho que mostrar para você. Se os outros acreditam, não acreditam, se estão querendo estar perto, se estão querendo fugir, não importa. Se Deus falou assim, é para você isso, você tem que crer, você tem que enxergar e você tem que se posicionar em cima disso. Amém? Se vira e fala assim, Daniela, você vai ser a melhor psicóloga de Indaiatuba. Não tem problema, irmão. Eu creio. Mas, nossa, tá querendo se sobrepor dos outros. Não, não tô querendo sobrepor. Tô dando um exemplo aqui, né, irmãos? Se Deus falou, eu creio. Certo? Eu não tenho que estar preocupado se o outro vai acreditar, se o outro não vai acreditar, se vai ter gente do meu lado ou não. Porque, irmão, o negócio é o seguinte, para mim é como um judeu. Se Deus falou, não é vírgula, é ponto final. Certo? Eu não tenho que discutir com ninguém. Eu não tenho que provar nada para ninguém, irmão. Eu só tenho que provar para Deus que eu confio na sua palavra e que a palavra de Deus não volta vazia na minha vida. Isaías 55. A palavra que Deus mandar sobre a minha vida, ela não vai voltar vazia. Ela vai se cumprir naquilo que se apraz. Primeiro, Isaías 55, se não me falha a memória, 11. Então, irmão, isso foi um dos pontos que Deus falou para mim, eu quero que você grave isso. O que Deus falou para você, você tem que acreditar. Os outros não precisam. Certo? Acredite e corra atrás dele com unhas e dentes. Se Deus falou, está falado, ponto final. Não se discute. Tem coisas que Deus falou para mim, irmãos. E eu não preciso ficar falando para todo mundo. Mas eu creio que isso vai acontecer ainda esse dia. Vai ou não vai? Você também não precisa ficar abrindo seus tesouros para todo mundo. Não precisa. O ponto aqui é o que Deus falou para você, mesmo que as pessoas ao seu redor não acreditem, eles não precisam acreditar. É você que precisa acreditar. Certo? Porque se você acreditar, você vai viver. Agora, se você virar e falar, não, o cara falou que não é assim, não, esfriou, Deus falou assim, não vou dar mais para ele. Por quê? Porque ele não creu na minha palavra. Certo? A palavra, irmão, você tem que acreditar na palavra. Amém? Segundo ponto. Só tem mais 3 aqui, irmãos. É rapidinho. É um pouquinho mais, mas eu vou rápido. Eu pus assim, ó. Sabe quando Deus ouve a nossa oração? Bom, primeiro que você sabe que Deus ouve a sua oração. Mas quando Ele ouve, eu meditei em cima desse texto. No versículo 12 diz assim, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que você aplicaste o teu coração a compreender e a se humilhar perante o seu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Opa! Desde o primeiro dia que ouviu as minhas palavras, Deus escutou. Mas o que Daniel buscou? Está falando aqui, ó, que desde o primeiro dia que você aplicou a compreender as coisas e se humilhar diante de Deus. Irmãos, quando você busca compreender as coisas de Deus e quando você se humilha na presença dele, ele ouve a sua oração. Rápido. Vocês estão entendendo? Quando a gente se posiciona para compreender os planos de Deus, não, eu vou buscar compreender isso. Senhor, eu não entendi isso direito, eu estou buscando aqui, eu quero que o Senhor o que o Senhor quer dizer com aquilo? Eu vou orar, eu vou jejuar, eu quero entender isso. Deus já... E você se humilha na presença dele, você o reverencia, você se submete, você se rebaixa, você se rende à vontade dele, ele escutou a tua oração. Vocês estão entendendo isso? Não é qualquer oração que vai ficar escutando, irmão. Ele quer entender o que está dentro do teu coração. O que está dentro do coração daquela pessoa? Ela quer entender a vontade de Deus e ela se prostra diante da vontade de Deus. O que ele está querendo ali, anjo? Fala aí. Né? Olha que tremendo isso. Por isso que tem muitas orações que não são respondidas. Né?
Porque as pessoas não buscam compreender a vontade de Deus, elas querem tudo de mão beijada. Elas não querem discussão com Deus. Discussão, elas não querem argumentar, falar, conversar com Deus. Elas querem ver a situação resolvida. Certo? Deus, ele quer que você se esmere, se esforce, se rebaixe. Fala, Senhor, eu quero mais do Senhor. Me fala. Deus é justo, certo? Não é justo, é coerente. Ele quer nos tratar não como um filho mimado, mas como um filho que deseja entender e se rebaixa à vontade do Pai. Né? Aí ele escuta a oração. Outro ponto. Mas sabe quando ele vem até você? Você sabe que Deus vem até você, né? Mas quando? Aí eu pus assim. No final desse versículo ele fala, né? Ó, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim. Ó, primeiro ele falou de escutar a oração. Aí ele está falando do anjo vim. Eu vim por causa das suas palavras. E aí eu fui olhar o que era essa palavra aqui, né? Não era uma palavra normal. A palavra da VAR, né? A palavra revelada, mas uma das traduções lá fala de argumentos. Eu gostei dessa tradução. Deus, ele vai vir, não é te escutar. Escutar a gente já falou. Ele vai vir até você baseado nos seus argumentos. Certo? Naquilo que você está colocando diante dele. É por isso, meu Deus, a palavra de Deus, ela se... Só um texto aqui rapidinho. A palavra de Deus, ela se comprova. Porque a Bíblia fala lá, ó, Tiago 4, no versículo 3. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Irmão, você quer que Deus venha e atue na sua vida? Quais são os seus argumentos? Né? É para os seus deleites? Ou é para o reino? Certo? Quando você pede coisas para o reino, ele vem e ele age. Mas quando a pessoa tem só propósitos pessoais, né? O que adianta? Não é verdade? Então, irmãos, quais são os seus argumentos? Os seus desejos são só pessoais? Você está querendo só ser um filho mimado que é tudo de Deus, ou você quer um relacionamento com ele, sentar, conversar, escutar, você ora, não, eu não entendi, eu vou me consagrar, eu vou buscar. Ou você quer, você vai me dar, Deus, ou senão eu não venho mais na igreja. Não é? Então a gente tem que entender, irmão, qual nível você quer. Qual nível? No versículo 14 ele fala assim, agora vim, o anjo falando, para te fazer entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda é para muitos dias. Outra coisa importante para você entender em consagração, em visão, em sonho. Para quando é isso, Senhor? Né? Porque tem coisas que ele vai te mostrar e às vezes não é para agora. É para longos dias. Estou falando isso não, porque tem muita gente que é imediatista. Mas Deus falou, Deus mostrou. Mas para quando? Né? Deus, ele tem o seu tempo. E tem coisas que não são para um tempo imediato, são mais para frente. Amém? Então compreenda isso, irmão. Se relacione com Deus. Abraão, você vai ser pai de muitas nações. Oh, beleza! O Senhor já passou 2 semanas e nada. Não, Abraão, vai demorar uns 20 anos, 25 anos ainda. Calma. Mas vai acontecer. Não, porque eu vi todos os feixes de todo mundo, você falou de José, né? Todos se dobrando diante de mim. Vocês não vão se dobrar diante de mim, não, meus irmãos? Não, não é para agora. Né? Ele tinha 17 anos ali. Os irmãos foram se dobrar, acho que ele devia ter uns 39. Demorou uns 22 anos. Calma, vai chegar. Né? Mas não é agora. Então, o Senhor me mostrou isso. Mas é para quando? Eu quero compreender.
Não, fica calmo, Rodrigo. Fica calma, Giovana. Calma, Daniela. Calma aí, ó. Calma, Nana. Calma, Fátima. Não é para agora. Esse aqui é para agora, mas esse aqui não é. E o versículo 14, ele fala, né, ó, eu vim para te fazer entender o que há de acontecer. Qual que era o objetivo, no meu entender, no versículo 1 lá? Daniel, ele teve uma visão e ele entrou em jejum e consagração para entender, certo? O que era tudo aquilo. E aqui está provando, o objetivo foi alcançado? Daniel, eu vim para te fazer entender todas as coisas. Então você vê, irmãos, que o jejum, a consagração, Deus vem para nos mostrar o plano de Deus. Deus, na nossa consagração, ele vem e fala assim, esse é o plano que eu tenho para você, vamos fazer ele caminhar, certo? Vamos caminhar no próximo passo. Agora eu te falo, e se Daniel não tivesse consagrado, será que ele ia entender todas as coisas? Será que o plano de Deus ia se cumprir na vida dele? Né? Possivelmente não. Por quê? Porque o anjo veio, por quê? Por causa da consagração dele. Irmão, se você quer que as coisas caminhem na sua vida, você tem que se consagrar, não adianta. É o que eu te falei, eu não estou falando de você ir para o céu. Se você aceita Cristo, você vai para o céu. Mas se você quer que o plano de Deus para agir na sua vida, para Ele te revelar as coisas de agora, revelar as coisas futuras. Versículo 20 e 21, olha como o anjo termina. E disse, sabeis por que eu vim a ti? Sabe por que eu vim a ti? E eu tornarei a pelejar contra o príncipe da Pérsia. E saindo virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade. Ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Ele falou, eu vim para te fazer entender a visão. E eu vou te falar ainda mais, Daniel. Para o futuro, eu ainda vou brigar com esse príncipe da Pérsia. E depois dele, eu vou brigar com o príncipe da Grécia. Que são os próximos reinos que viriam. Da Pérsia, Grécia, depois iria vir Roma e tudo mais. O que eu estou querendo dizer? A consagração, Deus vai te mapeando. Olha que tremendo, irmão. Não só aquilo que você precisa entender agora. Porque o anjo veio e trouxe o entendimento da visão dele agora, certo? Mas mais do que isso, ele falou, e eu te digo mais, né? Eu ainda vou brigar de novo lá, ainda vai ter aquilo, depois vai vir o outro. E depois as pessoas falam que Deus não fala, não é? Deus estava falando até as coisas futuras. Irmãos, Mateus 11:12. O Senhor Jesus fala, o reino de Deus é conquistado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Coisa de colocar comida no prato, irmão. Não é Deus que faz, não. Né? Você tem que se esforçar, irmão. Você tem que se posicionar. E se você quer ver o plano de Deus avançar na sua vida, a minha sugestão para você é medita em cima desse culto, vê tudo de consagração que você pode fazer, daquilo que Deus já te mostrou, se consagra, se posiciona, e eu duvido que Deus não vai responder as suas orações, irmão. Se isso tiver propósito divino, ele vai falar com você. Porque se ele falou com Daniel, ele vai falar com você. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser por toda a eternidade. Amém? Pense nisso. Todas as vezes que eu entrei em oração e jejum, Daniela está de prova aqui. Todas as vezes que nós entramos em jejum e oração, obviamente com propósitos divinos por trás, né? Todas Deus respondeu. Respondeu ou não respondeu? Respondeu. Todas, sem exceção. Agora, não, Senhor, eu estou fazendo um jejum porque eu quero um relógio novo, Senhor. Ah, amigo, vai trabalhar então, né? Agora, não, Senhor, olha, eu quero isso porque eu quero descobrir quem que é o meu pastor. Eu quero realmente conseguir aquilo que é o meu chamado. Eu quero uma porta aberta, né, para conseguir o meu... Deus vai falar, irmão. Deus vai falar. Porque se tem propósito de reino, se não é para os seus prazeres pessoais, Deus vai falar. Amém? Então aqui está a receitinha de bolo. Ó. Daniel fez o que fez,
para fazer o plano de Deus avançar na vida dele. Ele teve uma visão que ele podia realmente colocar e acordar do outro dia normal e esquecer. Não, ele se consagrou, buscou, passou por tudo isso. O anjo veio e falou, ó, a visão que você teve é isso. E falou, eu te digo mais, ainda vai acontecer isso, isso, isso. E eu creio e oro e profetizo sobre a sua vida. Se você tiver uma visão, a palavra de Deus sobre a sua vida, e você quer entender, você quer buscar mais, ore, jejue, consagre-se, fale com seu pastor sobre isso, e eu creio que a sua consagração Deus vai aceitar e você realmente vai avançar no plano de Deus na vida, né? Na sua própria vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém, irmãos? Desculpa aí, falei demais hoje, mas você viu que não dava para pegar outro texto, né? Você viu quanta coisa em um capítulo, amor? Muita coisa, né? Amém, irmãos? Então vamos orar, irmão. Feche os seus olhos. E se você está vendo esse culto aqui pela primeira vez e você quer aceitar Jesus, fala assim. Fala, Senhor, eu quero. Eu quero entender os teus planos na minha vida. Eu te entrego a minha vida e te confesso como meu Senhor, como meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e que o Senhor possa caminhar comigo e o seu plano se cumprir na plenitude na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Entre em contato comigo se você fez essa oração pela primeira vez. Compartilhe esse vídeo. E que a gente tenha uma semana maravilhosa. Amém? Levanta suas mãos para os céus. Que o amor do Pai, a graça do Filho, a unção e o poder do Espírito Santo da promessa esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Vai para ter uma semana maravilhosa na presença do Senhor teu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Desculpa o horário aí, falei demais hoje. Beijo. Um abraço, Patrícia, mãe, Nanda, Queca, Antônia, Ana Maria, Fátima, Sueli, Antônia, todas vocês aí, um abraço, Marta, um abraço, fiquem com Deus, compartilhem o vídeo aí, amém? Deus abençoe, fiquem com Deus.